Salve, salve! Sejam bem-vindos ao canal Professor Charles Camilo, Ciências Humanas ao alcance de todos. Nesta aula, nós iremos abordar o governo do presidente Deodoro da Fonseca, Manuel Deodoro da Fonseca, que governou o Brasil de 1889 a 1891. Tudo isso de maneira simples, objetiva e eficaz. Caneta e caderno na mão, partiu para a missão e boa sorte. Nós dividimos esse governo em duas fases. De 1889 a 1891, nós chamamos de governo provisório. 1891 até o final do mandato, nós chamamos de governo constitucional. Marechal Deodoro da Fonseca, ele foi o presidente do Brasil, com golpe republicano. O governo dele foi caracterizado, antes de tudo, pela finalização da monarquia e a implantação e a consolidação da República Brasileira. O governo provisório ele foi instalado com o objetivo de fazer a implantação das instituições republicanas e resolver os problemas originários com o fim da monarquia, até que houvesse a promulgação de uma nova Constituição. Dentre os principais fatos e características que ocorreram nesse período, nós podemos mencionar as seguintes. O banimento, que traduzindo para o português brasileiro foi a expulsão da família imperial, a desinstalação das instituições políticas imperiais, a implantação de um sistema político responsável pela separação entre Igreja e Estado, a eleição de uma Assembleia Constituinte para a elaboração de uma Constituição, esta que seria a Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana do Brasil. E outro ponto é a área econômica, no qual nós temos uma política econômica voltada para o desenvolvimento industrial do país. Essa política econômica ela ficou conhecida como encilhamento, que nós iremos verificar a seguir. E o responsável pela implantação desta política econômica foi o ministro da Fazenda, Rui Barbosa. Essa política econômica ela baseou-se no favorecimento de abertura de empresas, emissão de moedas e através do protecionismo alfandegário. Como essas medidas elas não deram certo, porque o pessoal começou a abrir uma série de empresas fantasmas, pegar esse dinheiro, emprestar esse crédito fácil com o governo, e ao invés de investir em industrialização, eles passaram a investir no mercado de ações. Toda essa crise culminante, com essa política de emissão de dinheiro fora de controle, deu origem ao chamado encilhamento. A principal consequência do encilhamento podemos colocar como uma inflação elevada, especulação financeira. Outro ponto desse período constitucional, nós podemos mencionar a promulgação da Constituição de 1891, na qual suas principais características foram o sistema federalista, a divisão dos poderes em três, executivo, legislativo e judiciário, o voto universal masculino, porém, mulheres, mendigos, militares, padres, menores de 21 anos não podiam votar. Já no governo constitucional, o Deodoro da Fonseca ele governava amparado por uma Constituição, a Constituição de 1891. Dentre as principais características do governo constitucional de Deodoro da Fonseca, nós podemos mencionar o choque de interesses políticos entre o presidente, que era autoritário, e o Congresso Nacional, o agravamento da crise política e econômica, efeitos ligados ao encilhamento, tanto que no dia 3 de novembro de 1891, Deodoro da Fonseca ele ordena o estabelecimento do estado de sítio, o fechamento do Congresso e a prisão de seus opositores. Como o Marechal Deodoro ele acabou ali perdendo o apoio político, porque
com essa tomada de decisão autoritária por parte de Deodoro, houve o agravamento da crise política e econômica, como a greve dos ferroviários, a ameaça da Marinha de bombardear a capital federal, que foi a primeira revolta da Armada. Deodoro da Fonseca, ele se encontra isolado politicamente, a ponto em que ele resolve renunciar à presidência da República em novembro de 1891. Em seu lugar, assume o vice-presidente, o Marechal Floriano Peixoto, dando continuidade ao primeiro período da história republicana do Brasil, conhecido como República da Espada. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo e até o próximo episódio.